TCU confirma crime de responsabilidade fiscal do presidente Lula e dos ministros da Educação e da Fazenda. Enquanto eu explico um pouco mais sobre essa notícia, você pode estar se inscrevendo aqui no canal, que é de graça. Você pode estar apertando no botão de gostei, que também é de graça e ajuda demais o canal. E quando você se inscrever no canal, vai aparecer um sininho para você ativar, que também é de graça e tem a função de fazer o YouTube te recomendar os próximos vídeos, para você não perder nada que aparecer aqui no canal, beleza? Então, é o seguinte, eu vou ler essa notícia aqui. Essa notícia ela foi tirada do site exame.com. E o título da notícia diz o seguinte: TCU aponta irregularidade fiscal e confirma bloqueio de 6 bilhões de reais do PED-MEI. O PED-MEI vocês já sabem, aquele programa ali que dá uma ajuda de custo para estudantes do ensino médio. Bom, eu já disse aqui no canal, eu não sou contra o PED-MEI, eu sou muito a favor. Inclusive eu gostaria que esse programa ele já existisse na época em que eu estudava, porque só quem já passou por isso sabe o tanto de material que a gente gasta no ensino médio, o tanto de coisa que os professores pedem. Então é realmente complicado, teria ajudado bastante se já existisse esse programa na época que eu estudava. Tá? Mas tudo bem, hoje ele existe e eu sou a favor. Porém, não sou a favor do que foi feito aqui, porque o que foi feito aqui foi uma pedalada fiscal. Pegaram um dinheiro que não estava no orçamento para poder pagar o programa, sabe-se lá se desviaram ou não alguma coisa para os próprios bolsos, não temos como saber isso, mas enfim, o subtítulo da notícia diz o seguinte: Corte segue recomendação da área técnica do tribunal. MEC diz que recursos foram aprovados pelo Congresso, e não foram. Tá, a gente vai ver aqui na notícia, tá, que os dois ministros, cada um falou uma coisa. Tá? O Camilo, que é o ministro da Educação, ele falou uma coisa, e o Haddad, que é o ministro da Fazenda, falou uma coisa totalmente diferente, que inclusive desmente aquilo que o Camilo falou. Vamos continuar aqui a notícia. O plenário do TCU, o TCU é o Tribunal de Contas da União, tá? O plenário do TCU aprovou nesta sexta-feira 22 o bloqueio de 6 bilhões de reais que o governo utilizaria para pagar o PED-MEI. Aí tem uma pequena explicação do que é o PED-MEI, mas isso vocês já sabem. E continua dizendo: a decisão que surgiu da recomendação da área técnica do tribunal apontou irregularidades físicas e possíveis impactos na credibilidade das contas brasileiras. Possíveis impactos na credibilidade. Cara, a credibilidade do governo já se foi para o espaço há muito tempo. Então, basicamente, a área técnica do TCU investigou isso, apontou que existe irregularidade, e por isso esse valor foi bloqueado. Tá? E confirmaram já também o crime de responsabilidade. Tá? E esse, inclusive, é o principal elemento para acontecer o impeachment. Tá? O impeachment do Lula está cada vez mais próximo. Esse crime de responsabilidade era tudo que a gente precisava, era a cereja do bolo. E agora a gente vai continuar aqui a notícia. Na última sexta-feira, o ministro Augusto Nardes, esse Augusto Nardes, ele é ex-presidente do TCU, ele não está mais na presidência, mas ele ainda é ministro do TCU, então ele ainda faz parte ali, ele só apenas não preside mais o tribunal. Havia concedido uma medida cautelar suspendendo os recursos, essa minha letra é complicada, eu tenho um pouquinho de paciência, por favor, argumentando que a transferência foi realizada fora do orçamento e sem autorização do Congresso. Basicamente isso que eu falei na outra notícia anterior, quando eu falei da notícia lá do Kim Kataguiri, que pediu lá o impeachment do Lula, alegando que foi feita sem a aprovação do Congresso. E como deputado ele sabe o que ele votou durante as estadias dele na Câmara, Então, como parlamentar, ele sabe que não foi votado aquilo ali, Se fosse votado, ele teria participado da votação. Então,
isso aí, dizer que foi feito sim, mas não foi feito, porque eu estava lá e eu não vi. Basicamente é isso que está. Eles estão tentando argumentar uma coisa, dizendo que foi feito, mas os parlamentares estavam lá e, entendeu? Como que você diz que foi feito e ninguém viu aquilo ser feito? É complicado, né? Então, voltando aqui, o MEC afirmou... Não, tem um outro pedaço aqui, ó. O problema, de acordo com o parecer técnico, é a utilização de fundos privados para repassar valores. Como assim fundos privados? Ninguém tira dinheiro do próprio bolso para poder colocar em algo público, né? Normalmente é o contrário, normalmente, né, o pessoal ali nos esquemas de corrupção ali, eles tiram dinheiro público para colocar nos próprios bolsos, não dinheiro dos próprios bolsos para colocar em um recurso público. Então essa parte aí está muito mal contada, essa história, tá? Não consigo acreditar que alguém tenha tirado dinheiro do próprio bolso pensando no bem dos estudantes, não. Ainda mais conhecendo essas pessoas aí, conhecendo a índole e o caráter dessas pessoas aí, tá? Não consigo acreditar nisso. Então isso aí provavelmente foi um recurso ali extraviado de outra fonte e tal, que passou por ali pela conta privada e voltou, né, pro pé de meia ali, que pode ser que, né, repassaram 6, mas pode ser que tenha entrado naquela conta ali uns 60 bi ou algo do tipo. Talvez não 60 bi é muita coisa, pode ter entrado uns 10 e eles repassaram 6 ali para fingir que se importavam com o projeto, né? Enfim, agora a próxima parte aqui, o MEC afirmou que irá prestar os esclarecimentos necessários assim que for notificado. Se não tem nada a esconder, por que esperar ser notificado, né? Presta alguns esclarecimentos de uma vez. Fala, ó, aconteceu isso, isso e isso, e tá aqui as provas. Não tem que esperar ser notificado para poder apresentar uma defesa se você não está errado, né? Mostra logo lá a verdade e pronto, né? Todos os aportes, isso aqui é uma fala do MEC, tá? Abre aspas. Todos os aportes feitos para o pé de meia foram aprovados pelo Congresso e cumpriram as normas orçamentárias vigentes. Fecha aspas, declarou o MEC em nota, né? É o que ele falou aqui em cima, que tá tudo certo, não teve pedalada, tá, o Congresso aprovou. E aqui, olha aqui a fala do ministro da Fazenda. Olha aqui, o ministro da Fazenda, Haddad, já afirmou que o programa será incluído no orçamento em 2026. Ou seja, até mesmo durante o ano de 2025 não vai ter orçamento para o pé de meia. Fizeram um programa social sem orçamento. Não, aí já é demais, né? Vocês não se ajudam, né? Como que você faz um programa social sem orçamento, sem dizer de onde esse dinheiro vai vir? Isso obviamente é uma pedalada fiscal, obviamente é um crime de responsabilidade, tá? E vocês terão que sofrer as consequências por isso, tá? Vocês, no caso, estou falando dos infratores, tá? Do presidente, dos ministros, beleza? Essas pessoas, elas têm que cumprir ali a pena, né, referente ao crime que elas cometeram e têm que ser empichadas mesmo, tá? Sou completamente a favor desse impeachment. Continuando aqui, o argumento do Haddad aqui, atualmente os recursos do programa são provenientes do Fundo de Garantia de Operações, FGO, que não está sujeito ao arcabouço fiscal. Como assim não está sujeito? O arcabouço fiscal deveria abranger todas as contas da União. Essa história está muito mal contada, tá? Então, está mal contada essa parte aqui que o TCU falou, que foi usado recurso privado para poder bancar o pé de meia. Essa parte aqui eu acho que eles estão escondendo alguma coisa que eles não querem que vá a público agora, né?
mas pelo menos eles confirmaram o crime de responsabilidade, que é o que a gente precisa para empichar o Lula e esses ministros. Tá? Pelo menos isso eles fizeram. Outra parte que está mal contada é a parte da discussão aqui que o ministro da Educação, Camilo, fala que está dentro do orçamento. E o ministro da Fazenda, o Haddad, vai e fala que não está no orçamento, que vai estar no orçamento a partir de 2026 e que saiu de uma conta ali que não está sujeito ao arcabouço fiscal. Então, eu estou achando tudo isso aqui muito mal contado, tá? Mas pelo menos, né, foi confirmado aí que eles tiraram dinheiro de algum lugar que não devia para poder colocar no pé de meia, e isso aí já configura sim o crime de responsabilidade fiscal, que era o que a gente precisava para poder empichar eles, tá? Questionada pelo TCU, a Fazenda afirma que irá se manifestar nos autos do processo, ou seja, mesma coisa do MEC, né? Quando eu for notificado eu dou a minha explicação. Isso aí é isso querer ganhar tempo, basicamente isso. E por fim, os elementos que a gente precisa para o impeachment. Primeiro, a gente precisa de ter um povo que está contra o presidente. Não sei dizer exatamente se a gente precisa atualmente do povo nas ruas. Se precisar, a galera vai, tá? Não tem problema nenhum. A direita é muito unida quando se fala em manifestação. Então, quantas manifestações aí, né, Bolsonaro já fez aí com 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, né? Se eu não me engano, lá em Brasília, lá durante a revolta ali pela suposta fraude nas eleições, tava mais de 3 milhões de pessoas lá em Brasília. Então, Bolsonaro consegue juntar muita gente nas ruas. A direita em si consegue juntar muita gente nas ruas. Então, se tiver que ir pra rua, vai mais de 10 milhões de pessoas aí, muito mais, mais de 20, 30 milhões de pessoas ao redor do Brasil, né? Mas em Brasília acredito que consiga chegar aí 2, 3 milhões de pessoas, como foi lá nas manifestações de janeiro de 2023. Tá? Então, hoje em dia, com a internet, informação descentralizada e distribuída, eu realmente não sei se tem necessidade, né, de ir para a rua. Mas se tiver necessidade, o povo vai. Tá? Isso aí não é problema. Tá? O povo está contra o presidente e esse é o primeiro ponto que a gente precisa para poder acontecer o impeachment. O segundo ponto que a gente precisa é o crime de responsabilidade, que o TCU já confirmou, né? Então, o segundo ponto já está verificado já. E o terceiro ponto é maioria de oposição no parlamento. E isso a gente já tem. Né? Por que precisa de maioria da oposição no parlamento? Porque, como eu já disse, a gente precisa de 171 assinaturas para que o projeto ele possa tramitar na Câmara. E o projeto tramitando na Câmara precisa de 342 assinaturas, 342 votos, né, para acontecer o impeachment. Então, quando foi o impeachment da Dilma, se eu não me engano foi 2015, eu acho que foi 2015, ou 16, por aí. A gente teve lá o impeachment da Dilma e o povo nas ruas, colocaram até polícia para poder parar o povo, porque, né, o povo estava muito agressivo. Eu não sou a favor de manifestação agressiva. Manifestação ela pode ser pacífica, sim. Manifestação pacífica também é ouvida, também é apreciada aí pela causa, né, que você está defendendo. Então não tem necessidade da manifestação ser brutal e destrutiva. Pode ser pacífica, sim. E aí colocaram polícia contra o povo nas ruas e tal. A gente teve em Brasília mais de 2 milhões de pessoas também, né? Eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que passou de 2 milhões, sim. Mas aí na conta dos militares lá, que a mídia estava informando, tal, 500 mil pessoas. Sendo que na conta popular estava 2 milhões, né, que era o número certo. Então, basicamente isso. É o povo nas ruas, o crime de responsabilidade e a maioria no parlamento. Tendo isso, nós conseguimos o impeachment. A questão do povo nas ruas, eu acho que janeiro é um mês bem morto, assim, politicamente. Bem fraco mesmo.
Então, talvez em janeiro a gente não tenha essas manifestações, né? Talvez fevereiro seja um bom mês, porque normalmente fevereiro tem carnaval e aí o brasileiro tem aquela mentalidade de que o ano começa depois do carnaval e aí vai fazer as coisas só em março. Dessa vez o carnaval ele vai ser em março. Então, acontece de vez em quando, né? A data não é muito precisa. Então, dessa vez vai ser em março. E sendo em março o carnaval, talvez a gente consiga, né, fazer as manifestações em fevereiro, né? Porque janeiro também o povo ou tá cansado, ou tá viajando, ou tá, enfim, né? Mas janeiro, politicamente falando, janeiro é um mês bem fraco, bem desanimado e, enfim, fevereiro talvez já seja um bom mês pra gente ter essas manifestações aí nas ruas e tirar esse presidente corrupto de lá. Boa sorte para nós.